Mateus em Lucas. Mateus no capítulo 12, versículos 43 a 45, e Lucas no capítulo 11, versículo de 24 a 28. Relendo e já fazendo uma melhor interpretação do texto e uma melhor tradução, nós temos o seguinte: primeiro, Mateus: quando o espírito impuro tem saído de um homem, atravessa pelos lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Diz então: voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, a encontra desocupada, limpa e enfeitada. Parte então de novo, arrebata 7 outros espíritos ainda piores do que ele. Entram todos na casa e passam a habitá-la. E o último estado do homem fica pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração má. Agora, em Lucas, o texto é bem semelhante, apenas com um pequeno acréscimo. Mais importante: quando o espírito impuro tem saído de um homem, atravessa por lugares áridos em busca de repouso. Não encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e ornada. Vai-se então de novo, reúne outros 7 espíritos mais malvados do que ele e, entrando todos na casa, lá se instalam. E o último estado do homem fica sendo pior do que o anterior. Ora, sucedeu que, quando ele dizia essas coisas, uma mulher, exaltando a voz do meio do povo, lhe disse: felizes o ventre que te carregou e os seios do qual tu mamaste. Jesus, porém, disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa é uma passagem assim bastante conhecida do texto evangélico. Primeiro, pela didática dela, fica bem claro. Havia uma pessoa que era tomada pelo espírito inferior. Esse espírito inferior saiu porque foi retirado de lá por um processo de expulsão espiritual, né? Pelo processo, como é que é a palavra? Exorcismo, pelo processo de exorcismo, e resolve, não satisfeito agora perambulando sem rumo, resolve voltar. Encontra aquela pessoa arrumadinha, já agora comportada, sem o assédio espiritual, fica chateado e resolve então arrumar 7 espíritos piores do que ele e voltar. E agora são 8. E a situação desta pessoa, ou desse obsidiado, agora vai ficar pior do que antes, porque ele antes tinha um obsessor, agora são 8, né? Muito bem. Jesus, quando fala assim, ele aproveita e compara aquela geração, ou melhor, aqueles seus ouvintes que estavam ali. E ele diz que aquela geração, aqueles ouvintes, passariam verdadeira, era isso que iria acontecer com aquela geração. E que Jesus ainda afirma que é uma geração má, ou enferma, desequilibrada. Uma mulher do meio do povo, então, exaltada, ela levanta a voz e diz: bem-aventurado o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Em outras palavras, bem-aventurada é tua mãe,
Sua mãe é muito bem-aventurada por ter um filho assim tão, podemos dizer assim, tão competente, que dá instruções tão maravilhosas. E Jesus diz, sem negar que uma mãe e a mãe dele é alguém bem-aventurada, é alguém feliz, ser mãe é uma felicidade, sem negar isso, ele acrescenta, e mais importante ainda do que ser mãe, é ouvir a palavra de Deus e praticar. E quando você pratica a palavra de Deus, você gera ela na sua vida, você passa a ser uma espécie de mãe também, só que agora a mãe da vivência, porque gera o filho útil da prática do bem, da prática do amor. Tá certo? Então, essa passagem, poderíamos terminar aqui, agora, né? Porque é uma explicação bastante simples, bastante razoável. No entanto, quando a gente começa a fazer uma reflexão mais detalhada, a gente pensa assim: ora, se Deus é Pai, se Deus é amor, se ninguém vem à Terra sem uma proteção espiritual, se falamos que cada um tem o seu anjo de guarda, o seu guia protetor, e as próprias Escrituras corroboram isso, ou confirmam isso, e no caso, os judeus acreditavam piamente nisso, e todo mundo tem a proteção divina, e em especial cada um tem o seu anjo, o seu guia protetor. Por que a obsessão? Por que o Espírito que cuida da gente, um Espírito superior, seu anjo protetor, não impede a obsessão? Então, ele não é assim tão cuidadoso, ele não é assim tão previdente, ele não tem força para impedir o processo da obsessão? Segundo, é como se estivessem perguntando: por que as forças do bem permitem que espíritos atrasados obsidiem o homem? Nós não poderíamos imaginar que o espírito atrasado é mais forte do que o espírito do bem. Porque, mesmo se ele tem até mais capacidade, e é natural e é possível, mais até capacidade intelectiva, o outro, o espírito do bem, está associado às forças divinas, está associado a Deus. E na luta entre o Criador e a criatura, sempre quem sai prejudicado, ou com os ossos quebrados, ou derrotado, é a criatura. Ora, logo podemos assim pensar que o espírito do bem está associado às forças divinas, e o espírito do mal associado às forças do mal. Qual é a mais poderosa? Parece, existindo a obsessão, que as forças do mal são mais até poderosas. E parece até que as forças do mal, elas também são assim muito inteligentes, porque elas se organizam. E até nós vemos aqui nessa passagem que o espírito do mal foi expulso pelo processo de exorcismo. Ele saiu, não ficou satisfeito agora com o seu estado, ele volta, encontra lá o seu objeto de ódio, de perseguição, agora arrumadinho, ornado, lindo, não fica satisfeito, resolve voltar para lá, mas não consegue, não é permitido, porque ele foi expulso de lá no processo de exorcismo, mas ele vai se articular para conseguir. Então ele vai, arruma outros 7 espíritos, aumenta então a sua força de atuação, e aí ele volta. E aí, como ele vem então com mais poder, ele vem com século, ele vem com outros preparados e habilitados para aquela invasão, mas podemos dizer assim, o espírito do mal mais organizado consegue invadir.
outra vez tomar aquela morada ou aquela habitação ou ter aquela, ou comandar aquela obsessão. E aí a situação fica pior, porque agora não é só ele vem articulado, ele vem com outros 7. E até pode ser que esses outros 7 sejam piores do que ele, ou até mais preparados na técnica do mal. Evidentemente, então, que a gente pergunta, mas por que o bem também não se articula? Porque se o bem foi suficiente para expulsar o espírito pelo processo de exorcismo, e ele foi expulso daquele processo de obsessão, a própria passagem diz, havia um espírito que tomava uma casa, ou melhor, habitava um obsidiário. Foi expulso de lá pelo processo do exorcismo. Então, atuou uma força benéfica. A força benéfica foi suficiente para expulsá-lo. Ele foi então se articular. Qual foi a sua articulação? A sua estratégia? Procurar outros mais poderosos que pudessem vencer aquela força do bem. E a gente pergunta, por que então que o anjo de guarda que cuida daquela pessoa também não se articulou? Foi procurar outros seres mais poderosos para impedir que a situação agora do seu protegido ficasse pior do que a situação anterior. E mais ainda, mesmo na situação anterior, quando o espírito do mal não era assim tão poderoso, e mostra até que há uma hierarquia de poder, que ele teve de buscar força com outros, até antes, na situação anterior, quando o obsessor era até mais fraco, porque ainda não tinha se articulado com uma equipe, por que o espírito protetor não defendeu logo o seu protegido, né? Por que foi permitida a obsessão? Para nós não ficarmos assim, com essa dualidade, força do bem e força do mal, e a força do mal conseguindo atuar num processo obsessivo, e a força do bem perde. Aí a força do bem age com o processo do exorcismo. Aí as forças do mal vão, se articulam, se preparam, ficam mais fortes, voltam e tomam outra vez a situação. E aí a força do bem perde. Para não ficar assim esse jogo de força do bem e força do mal, e nos dois casos a força do bem perde quando a obsessão é mais fraca, e perde depois quando a obsessão é mais forte, nós só temos uma explicação. É porque a obsessão é algo permitido. Se a obsessão não fosse consentida, não haveria obsessão. Nunca poderíamos imaginar que a força do bem vai perder para a força do mal. Nunca poderíamos imaginar que um delegado divino que atua em nome de Deus poderia perder, seja lá, para que tipo de força, por coligação qualquer da força do mal. Porque um espírito do bem, ele está unido a Deus. Logo ele está unido ao infinito. Não é ele em si, mas é a força do infinito. É a lei divina. Um espírito do mal, por mais que ele se une, seja lá a quantidade de mal que for, a quantidade vai ser sempre insignificante diante da força benéfica divina, que é o Criador de tudo, que é a força originária, que é o bem. Então, para que a gente entenda melhor e compreenda o processo obsessivo, todo o processo obsessivo é uma concessão espiritual. Pietro Baldi explica bem. Todo mal traz em si o germe do bem. Algo benéfico vai acontecer com essa permissão. Segundo, o mal, diz o professor Pietro Baldi, é sempre escravo do bem. Quando é escravo, o escravo não faz aquilo que ele quer. Na concepção de escravo, ele tem o seu senhor. Quem manda nele é o seu senhor. O senhor decide. O escravo vai trabalhar na lavoura, o escravo vai cortar lenha,
o escravo vai me abanar para que nenhuma mosca chegue para me incomodar na hora da minha refeição. Repare que é o Senhor que decide o que o escravo vai fazer. Então, nessa expressão de Ubaldo, que o mal é escravo do bem, significa que o mal não decide nada. Ele não tem força para decidir nada. Ele não consegue atuar em nada que não seja concedido. Daí ser colocado de forma muito interessante: o mal é espírito de Deus, ou melhor, é certo, é aquele sujeito que na justiça vai dar a ordem de prisão e levar o condenado para a cadeia. Quem decide é o juiz. E o juiz não vai lá e não vai pegar lá o condenado e botar no xadrez. Ele tem uma autoridade, ou ele tem um funcionário, um delegado dele, um esbirro, né, que vai lá, apanha o condenado e faz com que a lei, a condenação seja cumprida. O mal é mais ou menos assim. O mal é o funcionário divino. Agora, então, a nossa concepção de mal tem que mudar. Nossa concepção de mal tem que ser mudada radicalmente. Primeiro, começarmos a trabalhar, se é permitido pelas forças do bem, significa então que não há o mal, só pode haver bem. O sujeito é que está invertido da sua concepção, e ele não sabe a extensão do bem que ele está praticando. Vou colocar assim: o juiz tem muita capacidade. O funcionário que vai cumprir a ordem do juiz e prender a pessoa e levar para o xadrez, ele pode nem ter entendido nada sobre o processo. Ele pode até nem ter concordado sobre o processo. Ele pode achar até que a pessoa tem que ficar mais ou isso ou na cadeia, ou passar por essa ou aquela pena. Mas ele não decide, quem decide é o juiz. E nem sempre ele tem a capacidade, e não tem a mesma capacidade de inteligência, de conhecimento do próprio juiz. Mas ele só é um cumpridor da ordem. A mesma coisa é o mal. Ele acha que ele está fazendo. Ele acha que ele está decidindo. Ele acha que é ele que está prendendo. Ele só está sendo autorizado pelo plano espiritual. Você fala, mas por que o plano espiritual autoriza uma barbaridade dessa? Vamos lá. Primeiro, não existe obsidiado sem culpa. Nenhum espírito tem capacidade para pegar nenhum outro, encarnado ou desencarnado, tá certo? Em que o outro não seja culpado. Há uma lei automática de aproximação, de que semelhante atrai semelhante. É automático. Não existe obsessor mais culpado ou mais errado que o obsidiado. Então, no mínimo, impede igualdade. Caradunfo, sim, todos os dois têm a mesma responsabilidade. Tem gente até que não fica satisfeita com o processo de cura. Ela gosta de viver naquela própria situação. Ela gosta de viver naquele nível. Ela gosta de viver naquele ambiente. Tanto que tem muita gente que você convida para uma situação melhor, por exemplo, né? Viver num ambiente de paz, com harmonia, com limpeza, e a pessoa não quer. Nós estamos cansados de ver pessoas, e de saber disso, de pessoas que estão na rua com dificuldade de alimentação, sem ter, dormindo mal, no frio, na chuva, no calor, sem banho, etc. E que vem a prefeitura querer levar para um determinado local para cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar da saúde, dar remédio,
dar uma roupa, dar um local para a pessoa dormir, e ela não quer, ela foge de lá e volta outra vez para aquele ambiente. Esse é um problema social. O problema social significa nível social. É um nível de compreensão das pessoas. E quando você fala em termos de coisas espirituais, é assim, tem gente que não se sente bem. Não se sente bem com um órgão da igreja, com uma música. Ela fica incomodada, mas se sente muito bem numa bagunça, numa barbaça, numa agitação, num quebra-quebra. Ela vibra com ele. Então é nível de afinidade. Além do mais, nós somos automaticamente uma capacidade, um aparelho de rádio. Podemos imaginar assim, um aparelho de rádio que está constantemente ligado. O aparelho de rádio pega a vibração. Se eu ligar um aparelho de rádio aqui agora, ele vai entrar, captar a onda de uma emissora. Faz parte do aparelho de rádio captar a onda de uma emissora. Agora, ele pode captar a onda de uma emissora da Rádio MEC, ouvir uma boa música, ou ele pode captar a hora das notícias só policiais de crime. Tem gente que adora isso. A gente tem prazer. E podemos dizer que é até a grande quantidade da população. O jornal vende quando a matéria é de sangue. Quando a matéria é de sangue, o jornal vende. As pessoas curtem esse tipo de noticiário. Toda vez que há muita desgraça e crimes bárbaros, o hipócrita vai lá para cima. As pessoas correm para ver. Se disser que uma pessoa ganhou um concurso de poesia, ninguém corre para ver a matéria. Ninguém compra o jornal. Fulano ganhou um concurso de poesia. Ninguém, né? Ganhou o Grêmio, o melhor disco de chorinho da América Latina. Ninguém lê essa matéria. Elas são sempre pequenininhas, né? Agora, mãe foi esfaqueada pelo filho, a matéria é grande. Então, esse é o nível das pessoas. Então, aonde que você coloca o fiel do seu rádio? O ponteirinho do seu rádio. O ponteirinho do seu rádio fica onde? Você fica pegando uma boa estação, vai pegar a CBN, informação de notícia, ou você está lá na desgraça? Seu FM, o seu rádio está ligado aonde? Está na Rádio Rio de Janeiro para ouvir um programa espírita? Aonde? Eu sou partidário só dos programas espíritas de notícia, não. Tem músicas maravilhosa, e não é só música clássica, não, música popular brasileira, tem coisas muito boas, mas necessariamente aonde fica o ponteiro do seu rádio? Normalmente é onde fica também o ponteiro da sua consciência. Você é como um aparelho de rádio, as ondas estão passando aqui, o que você gosta de captar? O que você gosta de sintonizar? É isso que você gosta de sintonizar, é que te pega. Daí, aquilo que você escuta no rádio, fica com ele lá ligado, é o teu nível. É a tua cancha. É a tua onda. É a tua simpatia. Obsessão é simpatia. É a faixa. Aonde não há faixa, se você quiser pegar uma outra rádio e não botar o ponteiro no lugar certo, você não pega. Se eu botar no 1220, você vai pegar a Globo. Ah, mas eu quero ouvir a Tupi. Então você tem que mudar o ponteiro, tem que botar no 1240, senão você não pega. Aonde está a faixa? A sua ligação. Então, aonde está a sua faixa mental, você está sintonizado com aquela tua faixa. Se você é do mal, vamos falar assim nessas duas línguas, é do mal, você vai sintonizar as forças do mal. Se você é do bem, vai sintonizar as forças do bem. Se a sua mente é só sexo desvairado, você vai captar ondas de sexo desvairado. Se a sua mente é de droga,
você vai captar vibrações de drogas. Se a sua mente é de fraqueza, de medo, de insegurança, você vai captar essas faixas. Isso é um rádio. Aonde está o fiel, você vai captar. Daí só tem uma defesa. Não existe defesa contra a obsessão. Só tem uma: mudar a sintonia. Entendeu? A obsessão é tão natural como eu ligar o rádio aqui agora, está no 12.20 e eu pegar a Globo. Não é uma coisa tão natural? O ponteiro está no 12.20, pronto, vai pegar a Globo. Não tem como. Essa é a naturalidade. O aparelho está sintonizado naquela faixa para captar aquela onda da emissora Globo, Rádio Globo. Assim, aonde está a tua sintonia? Se a tua sintonia está nessa faixa, você vai captar aquela vibração. Aquilo que é da zona da sua faixa, do seu interesse. Só tem um jeito. Como se você quiser pegar a tupi, você tem que mudar lá no ponteiro e botar no 12.40. Assim também, se quiser pegar a Rádio Rio de Janeiro, tem que botar no 1400. Né? Assim também, se você quiser sair da faixa da obsessão, você tem que mudar ela. E como se faz para mudar a faixa de vibração? Você, para mudar a faixa de vibração, a técnica dada por Jesus é orar e vigiar. Orar eleva a tua vibração. A oração eleva. Vigiar, ficar cuidando para ela não cair. Não tem outro método. Esse é o método. Mas existe um que é um paliativo. Você não tem capacidade de cuidar da tua faixa vibratória. Eu não tenho capacidade para mudar a estação e sintonizar com outras fontes, outras forças. O que eu faço? Como eu não tenho capacidade, eu peço alguém para fazer para mim. Então, por exemplo, eu vou no centro espírita. Centro espírita, eu vou lá, tomo um passe. E os obsessores que estão em sintonia comigo estão fora. Aqui dentro não há bagunça. E dentro o obsessor fica lá fora. Chega ali na porta, tem cão, tem índio, tem preto velho, tem Exu, tem o capeta. Não entra. Tudo bem. Essas forças, olha, tem até cachorro. Certo? Não entra. Mas como que o obsessor entra aqui? Entra, fica sentadinho. Aguarda. Vai assistir a palestra. Certo? Fica quieto. Mas aí já está um obsessor bem light. Tá? Entendeu? Tem direção. É igualzinho, como você pode imaginar, lá no juiz. O juiz chega, bate o martelo, quando ele entra, o que é que faz? Todo mundo levanta, né? Assim com o juiz. Todo mundo levanta, obedece o juiz, concordando ou não concordando com o juiz, obedece ele, todo mundo levanta. Aí ele manda sentar, todo mundo senta. Um cara lá pode falar? Pode. Ele diz, ó, você está se exaltando, hein? E quem fala é o advogado. Ah, a próxima vez eu te boto para fora. Ou então eu te boto na cadeia. Aí ele chama logo alguém e vai lá perto do juiz. Lá no tribunal, quem manda é o juiz. Já viu ser diferente? Então. E até o preso. Falta alguma coisa, julgamento cancelado. Volta para a cadeia. Mais ou menos aqui, não tem onda. Quem manda é o espírito obsessor. Concordo, quem manda não é o espírito obsessor. Então, o que está acontecendo então com uma pessoa que é obsidiada, que vem aqui? Que é o nosso caso. O que acontece? Há um desligamento. Pode ser esse desligamento não é total, fruto da tua capacidade. Tá certo? O desligamento é a força do juiz. Ali, no tribunal tem uma história, né? O sujeito assaltou o outro, ou matou o filho do outro, os dois ficam juntos ali, ó. E ninguém pode falar nada. E você não pode atacar o ladrão, nem o ladrão pode atacar ninguém, o juiz não deixa.
o nenhum deles. Não é assim? Aqui também. Você só não faz nada. Às vezes fica lá fora o inconsciente para ter que cumprir as normas direitinho. Então, o processo de desobsessão que aconteceu aqui é momentâneo. O que é que houve? Diz o texto aqui: aquela casa foi varrida. Varrida, mas você pega uma sujeira, pega a vassoura e faz, bota para fora. É mais ou menos assim. Até quando eu te dou um passo, você vem com aquela vibração ruim, porque está com o obsessor. Ele está vibrando em ódio. Você também não está boa. Você também não está bem. Você também está emitindo vibração ruim. Todos os dois estão na lama fluídica, podemos dizer assim. Aí por isso que tem um trabalho de passe. O que é o trabalho de passe? O trabalho normalmente é de limpeza. De limpeza. Então a pessoa vem em situações complicadíssimas, né? Outros vêm morrendo de dor de cabeça, a pessoa tem, eu quero te matar, pensa numa faca entrando na cabeça da pessoa. Vários processos de passe é limpeza. Tirar objetos da cabeça das pessoas, do perispírito, fazer limpezas. Esse é um processo de limpeza. O médium até começa com a mão, limpo, joga o fluido fora, apoia mais fluido do bem, joga na pessoa. Primeiro limpa, depois joga fluido benéfico. Mas a não é dela. Não é dela. É você pegar um bêbado na rua, tira ele, leva para casa, dá um banho nele, troca a roupa dele, dá 2 doses de café, bota ele para dormir, no outro dia ele vai embora. Pronto. Não ficou limpo? Ficou limpo, tomou um banho e tal, tá melhor? Como é que está o seu organismo? Tá, tudo bem. Agora ele vai voltar pro álcool outra vez. Como é que é aqui o processo de obsessão? É a mesma coisa, a gente vem com a vibração ruim, o espírito atrasado é colocar de lado. Se ele quiser tratamento, ele também tem. Se ele quiser tratamento, tem tratamento para ele. Porque tem muitas vezes que acaba a obsessão, mas continua porque você é atrasado. Não porque às vezes o espírito ficou bom. Você vem aqui e traz um espírito ruim. Esse espírito ruim vem para cá, ouviu, eu falei, pô, que legal esse negócio de espiritismo, gosta. Vem aqui, vai ser atendido, também tomar passe, igualzinho a gente. Assiste palestra, toma passe, etc. Depois vai, gostei desse trem aí vai ser tratado. E você? Você foi também, limpou aqueles fluidos vibratórios, se sente melhor, tomar água fluidificada, etc. E aí vai voltar para lá. Mas se você não mudar de faixa, você vai pegar outro. Pegar outro. Só tem um jeito, é mudar de faixa. Então é a mesma coisa também, o sujeito chega lá, tudo aquilo é verdade. Ele chega lá na igreja protestante, o pastor chega, bota a mão na cabeça dele e fala: em nome de Jesus, sai, Satanás. Bom, e é que o pastor não tem força? Tem uma força magnética fantástica. Em outros casos ele vai embora mesmo, e o espírito obedece e segue. Mesmo se o pastor não tiver capacidade, mas nem todos os espíritos é de alta capacidade, pega e vai embora. Mas se você não melhorar a mensagem do pastor, a mensagem do evangelho, e aquilo não se for uma verdadeira transformação na sua vida, você vai pegar outra. Mas toda hora o pastor tem que fazer isso. E uma coisa é o padre. Tem técnica de obsessão, às vezes ele bota óleo na cabeça da pessoa, bota água fluidificada, ou só faz o pelo sinal da Santa Cruz, ou bota a sua mão, pede a Maria e o espírito embora. Mas depois vai embora ali, foi expulso naquele momento, mas depois ele vai voltar. E se você não mudar a sua faixa, ele não mudar também, vão continuar na mesma vibração. Se você não mudar o ponteirinho do rádio, vai continuar pegando aquela mesma estação. Tem que mudar. Agora, repare como que ele diz assim, que aí então, nós estamos aqui, é que vocês poderão estar lembrados que nós passamos esses dias todos, aí desde dezembro sem palestra, né? Mas quando nós fizemos as nossas últimas palestras aqui, o tema foi sobre desobsessão. A gente já vinha tocando nesse tema, Jesus está falando sobre isso. Agora ele está chegando à conclusão, o fechamento do tema. Nós estávamos falando nas outras vezes como era a desobsessão, como eram os exorcistas na sinagoga, que salmo que ele usava, o Salmo 92, etc. Vale aqui a pena
reler um pedaço do Salmo, que é o Salmo da alegria, né? Por que te glorias com o mal, herói da infâmia? O dia todo planejando ciladas. Tua língua é navalha afiada, autora de fraudes. Preferes o mal ou o bem? A mentira à fraqueza. Gostas de palavras corrosivas? Ó língua fraudulenta. E assim vai lá o Salmo que nós estamos aqui analisando em outra passagem, que é o Salmo 52, precisamente. Então, os judeus tinham técnica de exorcismo. A pessoa chegava lá, tomada pelos espíritos atrasados. Isso é uma coisa comum em toda a época da humanidade. Sempre que teve homem, teve obsessão. E aí a sinagoga cuidava. E faziam esses salmos, etc. E o espírito vai embora. Agora, depois que ele vai embora, quase sempre, essas religiões também não priorizam o espírito. Só querem priorizar o encarnado. Como se estivesse dizendo assim, né? O encarnado vai lá naquela religião e ele leva uma contribuição. Quase sempre o exorcismo se paga para fazer isso, né? Eu frequento essa sinagoga aqui, então eu sou desta comunidade. Então lá, por exemplo, eu pago o dízimo. Então se você ir muito bem, você vai continuar lá pagando o dízimo. Se eu sou lá daquela igreja, etc. Ou se eu pago lá o exorcista, tudo bem. Mas como o outro quase sempre não está fazendo isso, o espírito, né? Não está pagando. O que existe a prática de se pagar espírito. Se pagar espírito é quando a gente faz os tais despachos de que vai no tal trabalho que ele vai ter que fazer alguma coisa que a gente está querendo, ele pede alguma coisa. Eu quero cachaça, eu quero farofa, eu quero isso, eu quero não sei o que lá, eu quero um frango, eu quero um charuto, eu quero não sei o que lá. Então o que é isso? É um pagamento ao espírito. Ora, isso em termos de exorcismo é furada, porque você é que vem mal, então eu não tenho que fazer nada pelo espírito. Porque o espírito não está me dando nada. Nesse sentido de negócio. Se você o obsediar, vem aqui e paga uma contribuição para mim, então eu vou tratar de você. O espírito não me pagou nada, eu não vou dar nada para ele. Com a doutrina espírita, com o evangelho, essa coisa mudou. Porque, primeiro que não se recebe nada. A mensagem é de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. A força vem do alto. Quem cura é Deus. Logo, então, você não recebe nada. Segundo, o mesmo atenção e carinho que você tem pelo encarnado, você tem com o desencarnado. E todos os dois são espíritos em pé de igualdade. Tanto encarnado como desencarnado, tanto obsidiado como obsessor, são filhos de Deus. E que merecem o mesmo amor. Então aqui, no Espiritismo, você não só cuida do obsidiado, levando ele para uma reunião de cura, levando para passe, levando para tratamento, dando evangelho para ele, mas você também faz com o obsessor. Levando ele para uma reunião de doutrinação, conversando com ele, ensinando o evangelho, dando uma chance, 2 chances, 3 chances, até ele mudar. E há todo um envolvimento de carinho e de amor, como há todo envolvimento de carinho, amor e cuidado para o encarnado. E o que você ganha com isso? Em cuidar do encarnado e cuidar do desencarnado, em cuidar do ex-obsidiado e do ex-obsessor. Ganha em ser agora um realizador da vontade de Deus, de estar atuando com seus irmãos, de estar inclusive trazendo ele para o seu ciclo benéfico. Porque o outro que se ficar curado, encarnado, ele vai ficar trabalhando na casa, vai ser um colaborador, né? Vai ser um amigo seu, né? E o desencarnado também vai fazer parte da equipe da casa. Vai ajudar outros obsessores que chegam aqui, que são orientados, que precisam de atenção, de esclarecimento, etc. Vai passar a ser um servidor do lado de lá. A casa é uma só. Não existe a casa do lado de cá e a casa do lado de lá. Só existe uma regeneração, que tem 2 faixas. A faixa encarnada e a faixa desencarnada, que é comandada pelo um ser só, que é o Dr. Bezerra de Menezes.
que comanda os encarnados e comanda os desencarnados e presta o serviço ao poder. Agora, quando eu expulso o espírito, por exemplo, o pastor faz, o protestante lá, e até às vezes no centro espírita você não sabe, você dá um passo e o espírito vai embora, e a pessoa se sente melhor, aliviada, etc. Se ela não mudar de faz, e o espírito não compreendeu a mensagem, por exemplo, ele não quis entrar, ficou lá fora, não quis ouvir a mensagem, não quer mudar, e se você volta, arrumadinho agora, tomou o passe, está sentindo bem, os fluidos ruins foram embora e botaram fluidos positivos, que não são seus. Não foi você que gerou esses fluidos positivos, ficou claro? Você foi no passe e ganhou fluidos positivos. É que nem efeito de remédio, você está com dor de cabeça, toma o remédio, pronto. O mal não foi tirado, apenas você teve um alívio. Isso que acontece. Quando você vem no centro espírita tomar água fluidificada, tomar passe, você sai limpinho. Aí aqui você vinha toda tremendo, aquela coisa toda, sai arrumadinho, sai andando, né? Vai botar uma roupinha melhor, vai ajeitar a sua roupa, vai ajeitar o cabelo, pronto, vai ficar ornadinho, vai ficar limpo. Como diz aqui o texto, o mal foi varrido, foi enxotado, foi varrido. As vibrações é varrer mesmo, porque você vai passando com a mão, vai tirando os fluidos ruins, vai jogando fora e vai colocando outros positivos, vai ornar você, vai te purificar, varrer, limpar, botar fluidos novos e te ornar, você ficar bacaninha, bonito, ainda ficar brilhando, sai com a sua aura, aquela aura que estava negra na cabeça, negra na voz, na língua, na região do chakra laríngeo, negra no coração, porque estava com ódio, sai até com luzinha. É assim que a pessoa sai. O mal foi varrido, ela fica limpa, porque troca o fluido positivo por fluidos negativos por fluido positivo e ainda orna a pessoa. Ela sai luminosa, sai com a aura mais arrumadinha, caprichada. Então é isso. É isso que o texto está falando ao pé da letra. Agora ela volta para lá para fora. Quando ela volta lá para fora, pronto, ela diz assim, acabou. Aí eu fui lá no centro, olha que legal. Aí, ó, estou bem, não tenho mais dor de cabeça, não estou mais tremendo, estou arrumadinho, está tudo certinho. E o espírito que não mudou fica vagando. E aí quando ele fica vagando, ele vai lá dar uma olhada. Puxa, essa aí como é que ficou? Ficou toda arrumadinha. Tá com a defesa lá do Regeneração, tá a defesa lá, né? Daquele malandro que dá palestra lá. Vou pegar ela, mas não pode, porque ela vem aqui, assiste passe, toma uma palestrinha, né? Com colega, tá? Aparentemente protegido. E ele está vagando. E ele também não está satisfeito. Porque diz a passagem, isso daqui é 10. Só isso daqui era uma palestra, dava para fazer um seminário. O espírito vai andar e não encontra repouso. Depois, hein? Ele não encontra repouso e não está fazendo mal. Tem gente que é assim, tem gente que não encontra repouso e não está naquela zona ruim. É isso? Você convida a pessoa para ir para a serra, ficar lá no hotel bom, aquela coisa toda. Ela não gosta, ela quer agitação, não quer bagunça. Isso aqui é muito triste. Deve ser realmente um inferno para a freira e para freio que não está preparado viver em convento. Primeiro que convento já é um inferno, coisa que não é criação divina, não sei para que tem que prender pessoa. Se fosse convento coisa boa, Deus tinha feito convento. Ela botou todo mundo, o homem e a mulher junto no paraíso. Mas, independente disso, inventaram os conventos dos mosteiros. Imagina tu ficar lá, tu não gostar daquele silêncio. Tem gente que odeia silêncio. Sente bem. Todo mundo andando, irmão, não quer mais irmão, eu quero falar coisa, eu quero falar palavrão. Não, porque não é fácil da pessoa. Irmão, ela quer falar irmão, ela quer falar palavrão, quer rir, a alegria dela é piada ruim, baixa. Eu não estou falando também, nós somos um santinho, não. Nem a gente não conta piada, etc. Mas tem gente que só é dessa faixa, só isso que alegra ele.
Então você sai daqui, fica assim arrumadinho, o espírito vem e fala assim, ele está com a proteção lá do pastor, né? Porque a Bíblia tem proteção mesmo. O evangelho que ele prega lá e faz assim, aquilo fica tão magnetizado, igual o santinho da igreja. Tanta gente que vai e ora lá no São Sebastião, né? Mas a própria imagem fica com vibração. Não precisa dizer nada, pega a imagem, bota na frente da pessoa, ele vê aquela luz, é uma força magnética tal, que está concentrada ali, é como uma bateria. O livro também, quando ele pega na Bíblia, assim, por isso que muitas vezes ele bota a Bíblia na cabeça da pessoa, sai! Vai embora, porque imagina quanta coisa boa que ele fala, lê naquela Bíblia, então aquilo vai ficando magnetizado. Então é uma vibração tremenda. Quando ele bota aqui, o espírito vai embora, mas não se transformou. A pessoa se transformou. Como também ele vem no centro espírita, e muitas vezes não vem para se transformar, ele vem no centro espírita para se dar bem. Eu estou com um problema, com obsessão, quero me livrar disso. Aí volta, fica arrumadinho. Então fica em aparente proteção, mas está vivendo às custas dos outros. No fundo, ela está assim por causa da força do pastor. Ela está assim por causa da força do padre. Ela está assim por causa das coisas que tem no centro espírita. Bastante coisa. Passe, água frutificada, etc. As palavras. A palavra do orador, ela sai também magnetizada. Isso tudo ajuda. Mas ela ainda não fez nada para mudar sua faixa. No fundo, está vivendo sob a proteção dos outros. É como o dentista. Vai lá e botou lá o remédio, lá o curativo, o analgésico, mas a cárie está lá. O tratamento de canal precisa ser feito, dependendo. Ou é cárie, ou um tratamento de canal, pode ser até uma extirpação. Tem graus diferentes de solução. O problema está lá. Então você, no fundo, está aliviado, está arrumadinho, porque quando você está com aquela dor de dente arrebentado, tu vê a tua cara como é que fica. Aí quando você sai o negócio fácil, você fica ornado, né? O texto ornado. Fica enfeitadinho, arrumadinho. Já não fica com aquela cara, um verdadeiro monstro, quando você está com uma dor. Mas então é efeito que não é teu, é do doutor. Quando acabar, você vai ter que procurar um dentista outra vez, que não é teu. Aí o obsessor diz lá a passagem, isso é muito bacana. Ele vai, ele não encontra repouso, ele não está satisfeito. O repouso dele, a satisfação dele está na prática do mal, olha só. Quando chega aí, então eu vou para um ambiente árido, fui expulso. Aí andei, cadê? Eu quero fazer mal, eu quero estar com aquela pessoa que eu não gosto. Quero continuar fazendo aquilo. Imagina uma pessoa que é viciada em álcool, você tira ele do álcool, ele fica satisfeito. Esconde a garrafa de cachaça do alcoólatra, ele vai ficar louco. Esconde a droga Nós temos aquele caso maravilhoso lá do cantor. Ele voltou, ele não voltou não lembro o nome dele, Nelson Gonçalves. E que a mulher trancou ele em casa, por causa das drogas. E podemos falar assim porque era algo que ele falava, não estamos desmerecendo nada, muito pelo contrário. Um programa feito por ele. Então a mulher, ele espancou ela em casa. Mas ela jogou a chave fora, eu apanho, você me mata, mas eu não amo. Então ele tinha repouso. Tira a droga. É uma coisa ou outra. A alegria, a satisfação dele é fazer aquela maldade. Tirou, ele não tem paz. E você, mas você está na paz, na casa arrumadinha. Será que está na paz? É aquela coisa assim, superficial. É uma paz falsa. É uma paz que você está vivendo às custas do seu espírito, você está vivendo às custas do pastor, você está vivendo às custas do padre. Você não fez nada para mudar. E mais ainda, se eu te fizer uma pequena exigência e te pedir um pouco mais de sacrifício, e falar assim, olha, você foi curado, tomou passe, e tá legal, tá sentindo bem, acabou a dor de cabeça, tá bacaninha, parou de ficar tremendo, com alucinações, parou, tá bacana, por que você não quer vir trabalhar aqui? Você não quer colaborar aqui na casa? Mas é que eu ainda não conheço doutrina pura. Ótimo, você não conhece doutrina, você não pode fazer um bolo em casa. Tem muita gente que atrasando faz bolo, passando muita verdade. Então, você não pode fazer um bolo e trazer o bolo para cá?
Você pode. Ah, mas eu não sei fazer bolo. Você não pode comprar um bolo. Mas eu não sei comprar o bolo. Não sei, nem não tem dinheiro para comprar o bolo. Você não pode então servir o bolo aqui. Não pode empalar para o lixo. Um guardanapo lá do bolo. Você não pode fazer nada por aqui. Vem ajudar aqui. Aí a pessoa fica. Meu pai quer dizer, o espiritismo é muito bom, mas dá um trabalho. Não quero ser espírita. Falava isso. Não quero ser, como se a gente pudesse escolher um negócio desse. Não precisa dar um trabalho. Outra coisa, é compromisso. Envolver com isso dá compromisso. Mas então a pessoa, repare, ela não quer se envolver, ela não quer ter compromisso, ela não quer sacrificar, ela não quer pagar a consulta. Quando diz aqui a consulta é de graça, mas tem preço também. Porque senão tu vai ficar no teu status quo. Não vai fazer nada para mudar, vai continuar do mesmo jeitinho. Saiu, veio para cá obsidiado, tirei o espírito, te dei um passo, você está bem e pronto. E você então vai ficar bem. Desde quando você só vai ficar bem? Não pode fazer nada. Tem tanta gente que sofre, vem aqui, tem tanta criança que você pode ajudar. Você não pode dar também um passo. Não foi bom o passo que você tomou? Você também pode aprender e dar passo para outros. Fazer algo. Se você não fizer algo, vai ficar no mesmo jeitinho. E a pessoa acha que está na mesma e tem bem aquela situação do que me dei bem. Fui no centro espírita e me dei bem. Aquele centro é bom. Ele descarrego lá o carro. O pessoal fala assim. Fui lá, estava mal, fiquei legal. E aí, o que você está fazendo? Nada. Não quero fazer nada. Amanhã, se eu precisar, eu volto lá outra vez. Mas é igual no médico. Você volta. Aí, cada vez tem que aumentar mais a dose do remédio, né? Até vir o tratamento. Porque chega numa hora que não faz mais efeito. Então, tem que ter um envolvimento. Se não houver um envolvimento, e lá o espírito que não se transformou? Porque você podia também. Então eu estava realmente obsidiado, ou eu passo, mas eu vou fazer assim. Todo dia eu vou ler um evangelho para ele. Para ele melhorar, para ele crescer em luz, vai ser o meu compromisso. Todo dia eu vou ler uma página, vamos estudar o Evangelho junto. Mas aí é bacana, porque você está esclarecendo o espírito. Você vou pedir o meu anjo de guarda, para junto com o anjo de guarda dele, iluminá-lo, para que ele compreenda. Aí você começa, aí você está aprendendo e está ajudando o outro a aprender. Mas a pessoa não quer nada, ela quer ficar no comodismo, quero me dar bem. Preto Velho faz muito sucesso porque Preto Velho sempre teve aquela fama de ser boboca, escravo otário. Tanto que ele continua escravo. Todo mundo vai no Preto Velho só para pedir. Ninguém chega no Preto Velho, hoje eu vim aqui doar uma coisa com você. E quando o Preto Velho pede, você pode ajudar uma criancinha, aí já não é mais Preto Velho, é um obsessor. O cara já não gosta mais do Preto Velho, já aquele centro já não presta mais, porque já está me dando trabalho. Eu não quero ter trabalho. Então você fica nessa mesma vidinha. Aí o que o espírito fica? O espírito também está incomodado. Ele foi expulso de lá, e você aprendeu a técnica. Quando eu ficar mal, eu vou lá, tomo um passo, ele vaza. Porque a vibração aqui do Dr. Bezerra tira mesmo o obsessor. Tá certo? Ele chegou até a escrever um livro sobre isso, Loucura sob o Novo Prisma. Quando ele conta até o caso do filho dele, foi assim que ele aprendeu. O filho dele com Antônio Bezerra. Então a técnica é essa. Só que o objetor não fica satisfeito. Aí ele vai se articular. Como ele não consegue repouso, porque ele não compreendeu e você não fez nada, continuando no centro, estudando o Evangelho, porque se você faz isso, ele vai aprendendo também. E você começa a se esforçar, a ler, etc., para você crescer e aí transformar pela força do seu exemplo. Quando você não faz isso, ele pensa, vou me articular, vou pegar 7 piores e vou te pegar. Aí a tua situação vai ficar pior do que antes. Aí você fala, mas por quê? 7, o centro espírita, a regeneração, não tem a capacidade para expulsar 7? Tem capacidade para expulsar o infinito. O que acontece é que a tua situação fica pior, porque aí vai começar a ver aquela técnica maravilhosa. Está vendo como é que você está? O centro espírita é uma bobagem. Aquilo não serve. Aquilo vai começar a buzinar no teu ouvido, para você não voltar a procurar, não. Está vendo? Não serviu nada.
Não adiantou nada. Certo? E é aqui que vai acontecer aquela situação que você menos espera. É aí que você vai encontrar um companheiro daqui na rua, tendo um mau comportamento, aí vem aquela vozinha, tá vendo? É espírito, é de lá, olha lá, ó, como é que ele age, olha lá, ó. Ah, cachaceiro também, mulherenga, olha lá, olhando pra mulher na rua. É como se houvesse algum mal nessas coisas, assim, como se alguém fosse perfeito aqui na Terra. Eu só quero dizer que é essa hora que ficam buzinando no teu ouvido, tá vendo? Não procura mais lá não. Olha lá como te trataram mal, né? Ninguém tratou mal não, só mandaram você trabalhar e fazer alguma coisa no bem e você não quis. Aí agora a tua situação vai ficar pior. Por quê? Primeiro, que ele vem, em vez de ser são 7. Agora técnicos no processo. Já técnicos de obsessão, mais preparados, porque o outro vai vagar, vai procurar, ele vai pegar qualquer um. Ele vai ver, cara, você pode me ajudar? Eu estou querendo pegar lá a pessoa de volta e não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Igualzinho como a gente faz. Igualzinho quando a gente fica andando de casa em casa, de mãe de santo, que não é mãe de santo coisa nenhuma, mãe de espírito ruim, de mãe de espírito ruim por aí, ou então ensinando, leitura de mão, leitura de não sei o que, leitura da testa, simplesmente para pedir coisa. E a gente sempre quer um mais especializado, né? Assim, vai ali naquele lugar, porque lá é tiro e queda. Olha, ela fez um negócio lá que deu certo. Você não vai procurar uns mais preparados? Assim também o espírito faz a mesma coisa. Ele vai procurar técnicos mais preparados para voltar a dominar aquilo que ele acha que é dele. Volta aqui a expressão que foi mal traduzida e que nós lemos por 2 vezes no sentido técnico, extremamente técnico. Voltarei para a minha casa. Ele acha que aquela pessoa é dele. Ele acha que aquela personalidade é dele. Minha casa, ele se acha dono, ele se acha no direito. Aliás, quando Jesus chegou num cemitério em que havia lá um sujeito que era obsidiado pela uma legião de espíritos ruins, aí no caso 7, 8 ou mais, pode ser até muito mais, pode ser centenas ou milhares, o espírito disse assim: por que me persegue? Não vê o que eu estou fazendo com ele? Eu tenho direito a uma vingança. Ele está pagando aquilo que ele fez. É que o Evangelho não aceita que ninguém pague nada. A página que o Stênio leu hoje sobre a pena de morte é muito interessante. Quando a gente quer falar que, quando Jesus disse: quem pela espada fere, pela espada será ferido, está vendo? Olha a pena de morte. Não, ele não quer e não precisa que nenhum homem julgue por ele. Deus mesmo faz, mano. Ele vai precisar lá de você para fazer uma coisa? Ele lá precisa de você para fazer algum julgamento, para dar alguma instrução? Então é a gente que resolve interpretar as coisas ao pé da letra e usar o nome de Deus para fazer a nossa vingança. Se o outro realmente merece um castigo, entrega na mão de Deus. Afinal, ele é filho de Deus e Deus é juiz. Deus é que cuida e sabe como resolver. Você quer fazer justiça pelas próprias mãos. Obsessão é justiça pelas próprias mãos. Você que resolve agir na melhor forma, do seu jeito, da vingança. E quase sempre a sua vingança, ela não tem um processo pedagógico. Voltando. Quando nós falávamos que a obsessão é autorizada, que o obsediado, o obsessor, ele é escravo do bem, e ele só faz o que bem quer, é ótimo. E é isso mesmo, porque o obsessor é burro. Na hora que ele ataca uma pessoa, a pessoa fica tão desconcentrada. E hoje, pela técnica da humanidade, que já tiveram tantas religiões fazendo de exorcismo, etc, que quando você vê uma pessoa que tinha um determinado comportamento, daqui a pouco fica com outro completamente diferente, todo mundo faz. Está com o demônio, está com o diabo, está com uma coisa ruim, está com o obsessor, diriam os espíritos. De qualquer religião. O padre diz isso, o pastor diz isso, quem nem frequenta a igreja fala isso. Porque é uma coisa que nós já convivemos desde o início da história da humanidade. Sempre que teve homem na Terra, sempre teve isso. Nós já temos essa técnica. Eu posso não saber como fazer, posso até ter medo,
mas eu já sei que a pessoa não está bem, está desequilibrada e está um processo de obsessão. E pegou uma coisa ruim lá, pronto, é assim que as pessoas falam. Agora, então, se há essa assinalização, se há essa visualização, o processo da cura fica muito mais fácil. Né? Imagina um câncer que ainda não se manifestou externamente. É muito difícil da gente descobrir, né? Como é que você vai descobrir um câncer que ainda não se manifestou? Imagina, eu tinha de fazer um exame localizado ali. Como é que a gente vai saber? Só ou na sorte, né? Que a gente costuma chamar de sorte, ou então quando ele se manifesta. Ou surgiu uma bolinha. Aí vai lá, vai apalpar, ver que ela é de uma substância diferente. Isso aqui precisa ser examinado. Aí faz a autópsia, isso aqui é câncer, ou não é maligno, é benigno. Qual é o grau de evolução? Esse é muito veloz, ou não é, etc. Que tipo de tratamento que nós vamos fazer? Basta extirpar com radioterapia, com quimioterapia, etc. Então, quando você visualiza, fica mais fácil para tratar. Visualizou o câncer. O que é? É da mama, basta radioterapia, ou não, ou basta, vamos extirpar, vamos fazer a operação. Você vai agir. Então, no fundo é um tiro pela culatra. Se ele tem a ideia assassina de destruir, se ele te dá a possibilidade da visualização, com a visualização começa o processo da cura. Mesma coisa a obsessão. O obsessor, se ele cair na onda de pegar alguém e a manifestação dele for uma manifestação em que vai exteriorizar com clareza que a pessoa está obsidiada, pronto, começa o tratamento. Como é que começa o tratamento? Uma porção de gente vai indicar, vai lá no centro espírita. Por que não vai no centro espírita? Vai ali tem uma preta velha que vai cuidar de você. Ou vai lá no meu pastor, ou vai lá no padre. E esses caras todos dão jeito. Todo mundo dá jeito. Até o judeu vai lá no judeu, vai na sinagoga, está aqui no salmo, dá jeito. E mais, 90% ou mais dos que entram na casa espírita vêm assim. E dos que frequentam a casa espírita, que atuam na casa espírita, que fazem palestra, que escrevem, que trabalham, que atuam, que cuidam das reuniões, começaram assim. Então repare que o tiro saiu pela culatra. Eu peguei o sujeito, agora ele começou a frequentar lá, está trabalhando na casa, se transformou o espírito outra vez também. E pronto, e agora lá é um grande trabalhador do mercado. Então repare que a obsessão, ela é uma técnica de tratamento. Como convenhamos, um dente inchado é uma técnica de tratamento. Porque por enquanto que não dá sinal, você não vai deixando. Ali frente uma cárie, o cara é preguiçoso. Sempre tem esse agora, eu não tenho tempo, deixa para depois amanhã. Aí começa a doer. Aí dói, aí você não toma remédio. Aí é o tratamento. Reparem, então, que há a possibilidade de você cuidar do dente. Como barata em casa não é ruim. É sinalização. Você precisa detetizar, precisa limpar a casa, vai deixando comida pelos cantos. Não é isso? Ou porque a rua não está bem arrumada, não está bem limpa, tem lixo perto. Algo precisa ser feito. E que você pode fazer um tratamento de choque. Chama lá a detetização e tratamento de choque. É bacana. Quando chega no outro dia, tem mais de 20 baratas mortas em casa. Nossa, essa detetização. É igual você espírito. Você vai, toma um passo, não sai bacaninha. Mata uma opção de coisa ruim, de uma vez só. Agora, depois, precisa continuar. O que gerou aquele foco? Precisa ser tratado. Senão ele vai e pega outros com especialização e volta. E a tua situação vai ficar pior. Ele volta para aquilo que é dele. Jesus então deixa bem claro, é isso que vai acontecer com essa geração má. Ora, geração má é aquela que não quer fazer nada, não quer cuidar do evangelho, não quer cuidar da evolução espiritual, não quer manter a sua faixa nessa vibração, a vibração da maldade. Todo mundo que sente satisfeito em manter a sua faixa nesse nível, geração má, nessa faixa de sintonia, vai pagar por isso, vai passar por isso. É isso que ele está falando. Então, em todas as religiões, eles dão para as pessoas essa técnica simples de limpeza.
Você vai lá no pastor, ele bota a mão na tua cabeça, ora. Você vai lá no padre, ele joga água fluídica em você, água dentro de você, e faz uma oração lá. Você vem aqui no centro espírita, o sujeito toma um passo. Todos, eles dão a técnica. Mas todos eles mandam algo a mais. Tanto no pastor, como no padre, como no espírito. Algo mais. O que você tem que fazer? O pastor vai dizer, frequenta aqui, meu filho, paga o dízimo, colabora com a igreja. Vamos falar o dízimo aqui no sentido positivo, tá? Estou querendo falar aqui se tem pastor pilantra, igual como tem centro espírita pilantra, igual como tem igreja católica pilantra. Estou falando no sentido positivo. O sujeito vai pagar o dízimo, a igreja vai ser mantida, tem que pagar a luz, tem que pagar aquilo tudo lá. E quanta gente que ele está divulgando. O cara vivia na cachaça, na bagunça, na desordem, né? Abandonou filho, abandonou família, abandonou tudo. Quando entra para a igreja protestante, já viu como é que é? Bota o terninho, pega a Bíblia debaixo do braço e domingo fica lá obedecendo o pastor. Você pode dizer até que é uma espécie até de lavagem. Mas olha como é a vida dele, como é que está agora. Um determinado nível faz efeito. Determinado nível faz efeito. O cara muda mesmo, fica organizado. O Zeca Pagodinho tem uma música que ele canta que é muito legal, né? Eu acho muito bacana. Hoje eu só chego, vou no bar, só tomo uma, pastor. Né? Já viu essa música? Você já viu, né? Então, eu só vou no bar como uma, pastor. Então ele entrou no equilíbrio. Prometi, já falei para você que já não sou mais disso. Tá certo? Não faltam os meus compromissos. Levanto, vou trabalhar e tal, né? Vou tomar banho e jantar. O cara começa a ficar centrado. Vivia uma vida de desordem. Imagina a faixa vibratória dele, aonde que ele sintonizava, era uma bagunça. Então, tem uma função. Como o padre também vai dizer, meu filho, vem para cá. Você não pode ajudar aqui no trabalho do jovem, não pode ajudar na comunidade. Nós estamos fazendo uma comunidade, um estudo na comunidade, estamos levando lá o estudo, o evangelho para a comunidade. Nós vemos as comunidades religiosas atuando na igreja católica, um serviço maravilhoso, distribuição de leite, de sopa, etc. Com várias igrejas, vocês vão lá, vocês podem se inscrever. Mas tem igreja que é assim. Não tem centro que não cumpre a sua função. Vai lá hoje, uma função de igreja, você entra lá, você pode fazer parte de uma equipe de assistência social, de serviço social, de caridade, de benefício para alguém, de dar alguma coisa à sua vida. Como também no centro espírita é a mesma coisa. Agora, então todos mandam você ir além, todos te dão a cura, todos transformam. Agora, vai além. Se você não quiser, você vai pagar. A sua situação vai ficar pior do que antes. Aí você vai dizer assim, mas por que eu vou ter que pagar? Por que minha situação vai ficar pior do que antes? Por que eles não continuam me protegendo de tal forma, quase que andando atrás de mim? O pastor, o padre, o centro espírita, no fundo, em vez de você uma regeneração vai atrás de você, e olha que a gente faz isso mesmo. Para que eu não fique numa situação pior. E de um obsessor agora eu tenho 8. Porque também você nunca deve esquecer que só pode ser obsidiado quem é médico. Tá certo? A tua natureza é assim. Aí você fala, mas eu não quero ser médico. Ser natureza. Não adianta esse negócio de dizer. A manga fala assim, a mangueira, eu não quero da manga. Eu não gosto de abacaxi. Não adianta. A mangueira não pode dar abacaxi. Não é da natureza dela. Entenderam? A natureza é que ela vai crescer, vai gerar folhas, vai gerar flor, vai gerar manga. Essa natureza, a tua natureza também é assim. A natureza sua é você nasceu médium. Médium é porta aberta sempre. Médium não tem fechadura. Como manga não tem abacate. Mangueira não tem abacate. Médium também. É característico do médium não ter fechadura. Médium é sempre uma porta aberta. E só tem um jeito. Ou ela vai deixar e permitir a entrada de coisas ruins, 1 ou 8, ou mais. Olha a passagem, eu me chamo legiões, eu me chamo legião, porque somos muitos, consertando aqui.
ou ela vai ser aberta para o bem, para as portas do bem. Mas se ela é a porta aberta, o que mantém esse controle? Você entra, você não. O que mantém esse controle? Quando você é fraca, força do alto. Vão ficar espíritos protetores não deixando isso. Você vai voltar. Fica cuidando da sua porta. Ou você mesmo se eleva e você mesmo se elevando pelo trabalho do bem, da moral, e aí é necessário muita experiência, mas é possível. São casos raros, porque ser elevado moralmente não é o normal, mas se você é elevado moralmente, você mesmo faz essa barreira. Quem entra, quem não entra. E é bem assim mesmo, porque o médium, ele não só, ele é porta aberta, mas ele é consciente. Ele tem que ser consciente. Ele tem que dizer o que ele quer e o que ele não quer. Como ele quer. Afinal, ele tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio faz parte do processo. Mas, por enquanto que ele não tem essa capacidade, ou ele ora e vigia para não cair em tentação, diz o texto, ora e vigia, e aí ele vai ter a proteção espiritual para isso, porque ele vai evocar e vai fazer por onde para isso, ou então vai ser porta aberta à obsessão. É da natureza dele esse porta. Por isso que todo obsidiado é médium. Por isso que o certo não é você. Eu estava com um imposto. As pessoas falam, gostam de imposto, né? Estava com uma obsessão, estava com isso, aquilo, fui lá no centro espírita, tomei um passo, fiquei por aí. Fui lá no padre, fui lá no pastor, fiquei por aí. Olha, então não leva a tua vidinha, porque vai voltar para a tua vida, você vai continuar médio, porta aberta. Aparentemente protegido só por um determinado tempo. Aí ele vai ter uma técnica maior e vai te pegar. Então, você é médio. Se é médio, tem que cuidar. Então, o certo mesmo é todo obsidiado cuidar da sua mediunidade. Ele vem aqui, toma passe, está melhor? Tá. Então começa a estudar o Evangelho, começa a praticar o bem, começa a estudar o livro dos médios, porque você é médio, se preparar para ser instrumento para outros espíritos sofredores agirem e serem tratados. Como o teu obsessor foi tratado por algum médium aqui na casa, você também vai tratar de outros obsessores. Essa é uma grande saída para o obsidiado. Trabalhar no campo da mediunidade. Quando Jesus disse isso tudo e falou com tanta clareza, fechando o tema desse processo da atuação espiritual, uma mulher se exaltou, tomou a palavra e disse assim: bem-aventurado o vento que te carregou, bem-aventurado os seios que te amamentaram. No fundo ela está dizendo assim: você é uma pessoa tão extraordinária, mas tão extraordinária que eu imagino assim, como a sua mãe deve ser feliz, uma bem-aventurada, por ter gerado algo assim tão abençoado. Como se mãe gerasse espírito superior. Nenhuma mãe gera espírito superior. O espírito já pré-existe, já existe antes da mãe. Tá certo? Então você pode ser mãe aqui e pode nascer através de você um espírito superior ou um espírito inferior. E se nasce um espírito inferior, você não é culpado por ele ser inferior. Se nasce um superior, você não é também a causa para ele ser superior. Ele já pré-existia, já existia antes. Mas então qual é o papel da mãe? Se é espírito superior que vem através dela, e a gente nota muitas crianças que são diferentes, né? Alimenta essa bondade dela, fortaleça isso. Evangelho. E se é espírito inferior, pode ir trabalhando desde pequenininho com a mensagem do Evangelho, do bem, da transformação, para ele mudar. Tudo bem. Agora vamos pensar no superior. Então, bem-aventurada é tua mãe, ou em outras palavras, a tua mãe também deve ser muito feliz por aquilo que você faz. Nas duas situações, Jesus, sem negar que Maria era um espírito evoluído, tanto que ele diz assim, muito mais feliz. Sem negar que mãe, e aí tanto a mãe dele como Maria, como qualquer mãe é algo que gera muita felicidade. Toda mãe é muito feliz ser mãe, né? Ter feito algo abençoado da maternidade.
ter sido canal para que os filhos venham. Independente disso, é uma bênção ser mãe, é uma contribuição para a evolução daqueles espíritos ser mãe, porque com a reencarnação o espírito evolui, se purifica, se transforma. Independente disso, de Jesus, muito mais importante do que ter a bênção de ser mãe é praticar a mensagem de Deus. Porque se é uma bênção ser mãe, nem todas as mães praticam as coisas divinas. Nem todas as mães fazem as coisas certas. Tem muitas mães aí, ou pais, né, que não estão ensinando as coisas corretas para os seus filhos. Então, mas já é uma bênção. Ser mãe e ser pai já é uma bênção. Em todas as situações, diz o texto evangélico, honrar pai e mãe. Fecha o texto evangélico daquilo que foi falado nas escrituras, nos mandamentos. Agora, o que é realmente feliz, aí sim Jesus não nega, é aquele que ouve a mensagem para si. Aí sim há uma verdadeira felicidade. Agora vamos pegar isso aqui. Como é que ele conclui no texto dizendo que nem a condição de mãe é a melhor condição? A melhor condição para resolver qualquer caso de obsessão, seja lá a quantidade de espíritos obsessores que tiver e a força que os obsessores tiverem, só tem um jeito, é antigo, acaba de vez com a obsessão. Eu ouvir a mensagem e ser praticante da mensagem. Quando você é um vivenciador da mensagem de Deus, aí está resolvido. Uma forma que ajuda muito o processo obsessivo é a maternidade. E quase sempre é assim. Por exemplo, tanto a maternidade quanto a paternidade. Você está obsidiado. Tá certo? Você começa a querer se tratar. Tanto o homem quanto a mulher. Controlar a mulher está mais fácil. Aqui, por exemplo, é a mulher. Vai lá no centro, toma passo e resolve mudar de vida. E o espírito também vai mudar, porque você começa a viver as coisas do Evangelho, a frequentar lá, falar das coisas do Evangelho, ele vai mudar também. Normalmente vai acontecer isso. Você vai ser uma bem-aventurada. Porque você vai ser o canal ou a maternidade para que ele volte. Em vez de ele ficar perambulando, uma das maiores formas de tratamento é abrir o canal da maternidade. E que coisa que muitas vezes é assim. A mãe recebe o seu inimigo passado. Por isso que os nossos filhinhos são aquelas que vão ser. O processo desobsessivo continua no lar. Por isso que a melhor coisa que se pode fazer no lar é o culto do Evangelho do lar. Desde que o neném está no ventre, conversar com ele. Isso que hoje a medicina fala que é tão bom, dá segurança para ele. E aí o Estênio faz a leitura aqui, desde 93, do Em Defesa da Vida. E entre Em Defesa da Vida a gente fala também a favor do, contra o aborto. Né? Então a mãe dá segurança, não faz aborto, diz que quer aquele. Aí, como o processo eles não eram muito bem, quase sempre vai ter muito enjoo, muitas situações de quase aborto, sangramento. Aí você resiste, continua o processo, complicado, ele nasce, passa por vários problemas, toma o seu tempo, vai tomar muito o seu tempo, vai chorar muito de noite. Crianças que não são adaptadas, crianças manhosas, cheias de probleminhas, de doenças, de insegurança. Aí vai ver todo aquele esforço da terra, o instinto também vai funcionar, a dedicação àquela criança. E assim vai. São aquelas horas, e as muitas horas não dormidas, que se transformam em amor. E que aquele óleo de passar vai consertar. Por isso que Jesus não nega, é feliz. Feliz o ventre que te gerou. Sim, muito mais. Quando ele fala muito mais, não quer dizer que mãe não seja feliz. É feliz por isso. Porque normalmente, não é o caso dele, de Jesus, mas normalmente nós recebemos dos nossos inimigos passado para consertar pela bênção da maternidade e da paternidade. Agora,
Bem-aventurado mesmo é o que ouve a palavra e pratica. Aí aquele vem aqui, mais que isso, ele se transforma. Passa a ser um homem de bem, tem uma encarnação proveitosa, útil para a humanidade e melhor para ele, porque ele sai daqui, como que a gente sabe o resultado? Ele sai daqui melhor do que quando entrou. Volta a reencarnação vai proveitosa. Então, podemos fechar o ciclo, porque parece assim que a frase que termina é um elogio assim louco de uma mulher exaltada. Agora, muito interessante, ela levantou a voz, ela falou exaltada, quase que mediunizada. E se a gente lê aqui no Rustem, fala assim, inclusive já havia sido combinado com a espiritualidade, não tem nada que realmente não se precisava que não esteja no Evangelho. Ela foi até um canal, perfeita, como diz a coisa, ela foi um canal, então ela levantou e exaltou, e a gente poderia dizer, mas o que tem isso a ver? Ela dá esse grito sobre maternidade, se Jesus está falando da obsessão, porque quase sempre, podemos dizer assim, no nosso mundo, 100% dos processos obsessivos terminam ou se consolida a cura da maternidade. Tá certo? Que mesmo assim nós sabemos das traves, dos problemas, das dificuldades de relacionamento de pais e filhos. Como tem filho que é danado com pai, como tem pai que também é complicado, a gente não aguenta o filho. Porque às vezes pede uma reencarnação, duas reencarnações. Às vezes esse processo só vai completar, e só vai se fechar quando a paternidade ou a maternidade se transformar em vó. Aí em vó, vozinha, vozinho, tem uma capacidade tal, por experiência, como se fosse pai duas vezes, mãe duas vezes, como tivesse mais experiência para acalmar, sossegar o filho, o neto. Né? Às vezes é aquele olhar de vó que transforma o neto, ou que ele obedece. E é interessante que a maior parte dos casos, esmagadora, das comunicações de jovens que morrem em desastres automobilísticos, incêndios e tal, são centenas e centenas que se comunicaram através de Chico, e mais de 100 livros sobre esse assunto. É padrão. Foram recebidos pelo plano espiritual pela sua avózinha ou pelo seu bisavô. Vó, bisavó, avô, bisavô. Eles entram nesse processo de cura. É uma outra técnica usada pela espiritualidade para se aproximar mais daquele espírito rebelde, com maior força de bondade, de jeitinho, de cuidado, de docilidade. E vó e avô tem, para tocar no coração. Aparentemente, aquilo que diz que pai educa e vô estraga, e avó estraga, é quase sempre o contrário. Pai educa no sentido de disciplina, não faz. A avó concede, mas num jeito tal de bondade, que até mesmo quando o sujeito abusa, ele fica sem graça, porque a avó não faz aquilo. Até o AA é diferente. Pai quase sempre, hoje a lei não permite, bate, como faz? Então tem uma outra técnica, vai pela uma maior profundidade do amor tocar no coração. Então quase sempre, podemos até dizer, no nosso planeta, obsessão se fecha com reencarnação, com pai e avó. Aí o texto terminava assim, ela dizendo que eles são bem-aventurados, mães e avós automaticamente são bem-aventurados, e Jesus vai além, mais ainda do que a bênção de abrir a porta da reencarnação, para a purificação e transformação moral que a reencarnação permite, através de pai, de avó, de mãe e de avô. Mais que isso, é quando o espírito realmente, ele mesmo dá o salto, se transforma, e ele mesmo passa a praticar a vontade, ele se transforma. Aí sim, ele chega ao máximo da realização, porque ele agora sai da faixa do mal e entra na faixa do bem. Muita paz, fica com